Brasil! Mais um vídeo de Game of Thrones. Essa é a Miriam, vai lá conhecer o canal dela. Tem vídeo de Game of Thrones com nós duas toda terça lá e aqui é toda sexta, não perca. E hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho pra vocês por que os Lannisters e os Starks se odeiam tanto. Principalmente os Starks odeiam os Lannisters. Mas os Lannisters também odeiam os Starks, né? Porque eles são odiados. Acho que é recíproco, Obviamente esse vídeo contém spoilers das 5 temporadas, porque a gente vai falar de quem morreu, o que eles fizeram, tudo de maldades que os Lannisters fizeram. Então tem spoiler. Uma coisa que não é necessariamente uma rivalidade, mas já mostra as diferenças entre as casas, é que existiu a rebelião dos Rhaenys e dos Tarbecks, lá perto de Rochedo Casterly. Eles se rebelaram contra a casa Lannister, eles eram vassalos dos Lannisters, e aí o Tywin foi lá e matou as duas casas, não sobrou uma pessoa dessas duas casas pra contar a história. E aí eles fizeram a musiquinha The Rains of Castamere, as chuvas de Castamere que contam todo o poder dos Lannister, que eles mataram duas casas inteiras. Isso não tem muito a ver com os Stark, porque os Stark, beleza, eles têm toda uma história por trás de Reis do Inverno, que eles eram duros, não sei o que, mas pelo menos essa geração do Ned é uma geração que é uma galera honrada, que não faria isso. Provavelmente pegaria um refém pra ficar, que nem eles fizeram com o Theon depois. O Theon é filho de rebelde, eles guardaram lá pro cara não se rebelar de novo. Mas o Tywin não, o Tywin foi lá e matou todo mundo, então já é uma baita diferença entre as duas casas. A rebelião do Robert a gente já falou em vários vídeos, então tá aqui o link pra você saber com mais detalhes. O lance é que a Lyanna tinha sido capturada pelo Rhaegar Targaryen, e aí o Ned e o Robert tinham ficado putos, e aí o pai do Ned e o irmão dele foram lá tirar satisfação com o rei Aerys. Só que o rei Aerys, doidão, foi lá e matou eles queimados. E o Jaime era da guarda real já na época, e ele não fez nada, ele viu os caras serem queimados. O que é ok, ele tem que cumprir as ordens do rei dele, mas tem pessoas sendo queimadas vivas na sua frente. Então eu acho que já começou aí uma... Pô, o cara não fez nada. Na verdade, toda a treta dos Lannisters tem muito a ver com o Ned e com o Tywin. Então, nesse momento, o Ned ficou muito puto. Tipo, esse moleque não fez nada. Ele tava lá, olhou, não fez nada. Então, ó, tá aí o primeiro ponto que o Ned ficou chateado. Outra coisa que aconteceu na rebelião do Robert também foi que o Tywin demorou muito pra escolher o lado dele. Ele tava lá na miúda, lá em Rochedo Casterly, não ia pra guerra. Todo mundo lá batalhando e só ele e o Frey que não iam, assim, não basicamente. Se manifestaram. O Tywin era brother do rei Aerys, então ele tava meio confuso em que lado tomar, porque ele era mão do rei. Só que aí lembra que o rei ficava maltratando a mulher dele, ficava falando dos peitos dela, e aí ele pegou e vazou pra Rochedo Casterly. Então quando aconteceu essa guerra, ele não sabia se ele ficava ao lado do rei dele, que era o rei dele, mas ao mesmo tempo maltratou a mulher dele e fudeu com a vida dele, ou se ele ficava do lado dos Stark e dos Baratheon. Aí chegou o fim da guerra, o Aerys já tava todo ferrado lá, a Porto Real tava sitiada praticamente, e aí chegou o Tywin lá. E o Aerys assim, caramba, ele vai me ajudar, que legal. E o Tywin abre o portão aí, abre aí que eu vou ajudar. E ele não queria abrir o portão pra ninguém, mas como ele viu que era o Tywin, que era brother, teoricamente. E aí aconteceu uma das coisas mais horríveis da história da rebelião do Robert, que foi o saque de Porto Real. Porque o Tywin não tava lá pra apoiar coisa nenhuma, ele tava lá se fingindo de amigo pra entrar e aí destruir a cidade. Estuprar, pilhar, saquear. Basicamente tudo. Ele não tava meio que do lado de ninguém, ele matou todo mundo que tava na frente, todas as pessoas que tipo, não tinha nada a ver com a guerra, tinha uma pessoa lá lavando roupa, assim, foi lá e mataram, sabe, estupraram, foi horrível. Isso culminou também no assassinato da Elia Martell, que era a mulher do Rhaegar Targaryen, e dos dois filhos dela, a Rhaenys e o Aegon, que era um bebezinho, pelo Montanha. E todo mundo acha que foi a mando do Tywin, ele foi acusado pelo Oberyn disso, porque realmente ele era o comandante responsável, e, cara, você não vai e mata a família real sem ter autorização de alguém. Nem o Montanha faria isso, eu acho. E aí é óbvio que o Ned não achou nada disso legal, porque pra que você saquear a cidade inteira? Pra que você estuprar um monte de gente? Pra que você estuprar a Elia, matar as criancinhas inocentes, sabe? Que um bebezinho tem a ver com isso? Então o Ned com certeza achou isso muito zoado. Ainda mais que os bebês todos ensanguentados foram colocados na sala do trono enrolados em mantos Lannister vermelhos pra disfarçar o sangue. Então tem muito mais, assim, um peso Lannister, sabe, na coisa. E pra piorar, quando depois que tudo isso aconteceu, chegou o Ned lá na sala do trono. E quem estava sentado no trono? Jaime Lannister, porque ele tinha acabado de matar o rei Aerys e sentou no trono, ficou lá esperando alguém aparecer pra tomar o trono. E aí o Ned achou isso muito falta de respeito. Primeiro que ele já tinha matado o rei, que eu acho que o Ned não achou que era muito necessário, talvez, matar o rei. Eu acho que se o Jaime não tivesse matado o Aerys e o Aerys não tivesse fugido da cidade, como a gente depois descobriu que ele tinha motivos e tal, o Ned provavelmente capturaria o Aerys e faria um julgamento dele. Que é o que o Ned faria, né? Vamos julgar aqui, aquele jeito dele, né? Ou então mataria um duelo, alguma coisa assim. Mas o Jaime matou
matou ele pelas costas. Então é um negócio já muito... que o Stark não tolera. E ele nem quis ouvir os motivos do Jaime. Isso foi escroto da parte dele também. Sim, o Jaime também ficou puto com ele, porque ele se sentiu também zoado, porque ele tava sentado no trono porque ele tava esperando. Ele não tava sentado porque ele ia tomar o trono ou por sei lá, uma falta de respeito com o rei que ele acabou de matar. E ele era muito novo, ele tinha 17 anos, então também bebezão. Beleza, o cara matou o rei, isso é um erro, ok. Mas ficar assim porque ele tava sentado no negócio, eu acho que daqui a 15 anos, sabe? Você continua, o cara tava sentado no trono, que babaca, não sei o que. Calma, cara. Aliás, por todos esses motivos dessa guerra, que o Ned não queria ser mão do rei, nem fudendo. Quando o Robert apareceu lá, vamos ser mão do rei, vai ser mó legal. Ele falou, não tô afim não, deixa quieto. Porque ele sabia que ir pra Porto Real, trabalhar ali na corte, só ia dar treta. Ele já sentia isso porque ele esteve lá. E aconteceu tretas. E ele já não gostava dos Lannisters, ele sabia que não ia rolar. E pô, o rei casou com uma Lannister, todo o dinheiro dos Lannisters estava movendo o reino. E ele já não gosta dessa coisa de, eles pagam tudo com dinheiro porque ele quer honra, não sei o que. E os caras vão lá pagando tudo. Lembrando que a corte estava super em dívidas e quem emprestou a grana foi a família dos Lannisters, foi o Tywin. E aí a gente chega no começo da série, no começo dos livros, que é quando o Robert chama o Ned pra ser mão do rei. Ele já não quer, e aí acontece uma coisa que realmente faz ele odiar os Lannisters mais, que é o bilhete que a Lisa Arryn manda pra Catelyn dizendo que foram os Lannisters que mataram o Jon Arryn, aquele cara que nem apareceu vivo na série, porque no primeiro episódio ele já tava com as pedrinhas lá no olho. E assim, hoje em dia a gente sabe que quem matou ele foi a Lisa, a Mindinho do Mando. Hoje a gente sabe que quem matou ele foi a Lisa Arryn, a mando do Mindinho, só que o Mindinho mandou ela mandar essa cartinha pra espalhar que foi os Lannister pra causar treta. Ou seja, aumentou o ódio entre as duas casas que já não se davam muito bem. E aí vamos lá, vamos listar agora todas as coisas que os Lannisters fizeram contra os Stark. Primeiro que eles tentaram matar o Bran, o Jaime jogou o Bran de cima da torre e deixou ele paraplégico, pra começar. E depois ainda tentaram matar ele de novo, quando a Catelyn tava lá de boas costurando aquele troço dela. Chegou um cara tentando matar o Bran, aí ela levou a facada na mão e foi tudo aquilo. E aí quem que espalhou de novo? Mindinho espalhou que aquela adaga era de quem? Do Tyrion, que não tinha nada a ver com a história. Mas no fim das contas isso foi meio deixado de lado pela série, mas quem mandou matar o Bran foi o Joffrey. Porque ele ouviu o Robert falando que essa situação era melhor ele tá morto, não sei o que, quis fazer uma besteira e mandou matar o Bran. Aí o motivo pros Lannisters ficarem putos foi que a Catelyn prendeu o Tyrion e levou ele pra ser julgado lá no Vale de Arryn, sendo que o Tyrion nada tinha a ver com isso. Então o Tyrion foi preso injustamente, né, de acordo com os Lannister. Então começou mais treta ainda. Nisso o Tywin meu sangue está preso, não sei o que, já começou a mover porque ele cagava pro Tyrion, né? Mas, até então. Mas quando você ofende a honra da família dele, prendendo um membro da família, nossa, agora Tywin Lannister vira o leão. E logo depois que o Tyrion é capturado, o Ned vai lá no puteiro com o Mindinho pra conhecer uma das bastardas do Robert, e na saída quem tá lá? Jaime Lannister. E ele tá lá com um monte de soldados montados, armados, e fala, você prendeu meu irmãozinho, não é mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar todos os seus homens. E mata todo mundo, mata o Jory, que era o cara legal lá da guarda, mata todos os caras, e ainda o Ned fica super machucado na série porque o Jaime deu uma coisinha na perna dele, e no livro porque ele cai e o cavalo cai em cima dele. Então, pelo menos não foi culpa do Jaime no livro. Essa parte, matar todos os homens foi. E aí, quando o Ned descobriu que a Cersei e o Jaime fornicavam e tiveram os filhinhos loirinhos lá, ele foi lá e ameaçou ela, né? Então a Cersei com certeza ficou muito puta e foi por isso que ele foi preso e ferrou tudo. Aí a pior coisa de todas foi que o Ned teve que assumir a traição que ele não queria. Ele teve que assumir que ele tava conspirando pra tirar o trono do rei legítimo, que era o Joffrey, blá 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 blá. Sendo que ele não fez nada disso. E ele só assumiu porque é por causa da Sansa. Porque ele falou, eu não tenho medo do querido. Ele até falou pro Varys, né? Eu não tenho medo de morrer. Mas aí o Varys lembrou, e sua filha, queridinho? Aí ele, é minha filha. Então ele teve que assumir pra Sansa não morrer também. E a Sansa, nesse ponto, ela tava amando os Lannisters. Ela era super brother dos Lannisters. Queria casar com o Joffrey, que era lindo e loiro e alto. Só que não. Implorou pro Joffrey, meu prometido, por favor, manda meu pai pra muralha, tenha misericórdia, não sei o quê. E o Joffrey... Tá bom, minha queridinha, só porque eu te amo. E na verdade a Cersei e o Tywin tinham falado que ia rolar isso mesmo. Ele ia assumir, beleza, ele ia pra muralha, pronto, se livrou do problema. Só que o Joffrey, maluco, foi lá e cortou a cabeça do Ned. Aí jogou a merda no ventilador. Não tinha como.
Aí começou toda a guerra, aí o Jon Snow ficou puto, o Robb ficou puto, a Sansa ficou lá sendo maltratada, que também é outra questão. A Sansa ficou lá sendo agredida, porque ele falava assim, o rei não pode bater na sua mulher. Aí ele mandava os caras bater na Sansa, tirou a roupa dela lá em público, no meio de todo mundo. Então, tipo, ele já humilhou, já cortou a cabeça do pai dela, ainda ficou humilhando a menina. Aí na guerra, um começa a agredir o outro mesmo e é um negócio sem fim. Mas guerra, né? Mas entre outras coisas, o Jaime foi preso, teve o casamento vermelho. Que também foi culpa dos Lannister, a gente vai gravar um vídeo só sobre o casamento vermelho daqui uns dias. E depois de tudo isso, ainda fizeram a Sansa casar com o Tyrion. Que assim, a gente gosta do Tyrion, ele é o nosso personagem favorito de todo mundo. Só que assim, na série ele é tratado como um bosta, ele é um anão, ele é deformado, né? Pras pessoas ele é um ninguém, entendeu? Ele é... Sim. Você casar uma pessoa com ele é tipo... Tanto que sempre que alguém ia fazer uma proposta de casamento que o Tywin não curtia, ele oferecia o Tyrion pra casar, porque ele queria ofender a pessoa. Então, imagina você pegar a herdeira da casa, basicamente a única sobrevivente dessa casa, e botar ela pra casar com o Tyrion, só de ofensa. Bancada. E aí, vocês querem mais motivos pra eles se odiarem? Eu acho que já tá bom, né? E é isso, então coloca aí nos comentários se você lembra mais alguma tretinha, algum motivo aí. Vai lá conhecer o canal da Miriam, que tem vídeo de Game of Thrones. Curte o vídeo, assina o canal e tchau. Tchau!